O que eu devo pedir ao anjo nas dificuldades mais extremas da vida? Como que eu devo pedir? Esse é um assunto. O outro assunto é, eu posso confessar com um padre que é ruim ou que tem ideias esquisitas? A confissão é válida? E outra coisa é, e se meu pároco ensina o erro, o que eu devo fazer? Esses e outros assuntos são que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E eu não podia começar esse vídeo a não ser agradecendo. Esse aqui é o último dia do ano que nós temos este vídeo e eu queria agradecer a todos os que neste ano se inscreveram, compartilharam, deram like e sobretudo aos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos que tornaram esse apostolado possível e fizeram que ele crescesse tão rapidamente. Nós começamos os trabalhos, realmente lançamos o canal no dia 22 de março, se não me engano. Já estamos perto de 125 mil inscritos, creio. Quer dizer, para um canal sobre assuntos assim sérios, doutrina católica, sobre a devoção aos anjos, isso é um crescimento enorme em tão pouco tempo. Então, agradecimento também aos sacerdotes que toda sexta-feira, hoje foi a última missa do ano, mas toda semana tem a Santa Missa por aqueles que ajudam o canal a crescer. Aliás, aqueles que ainda não colocaram, podem colocar já para a primeira missa de 2023 suas intenções. Se caso você estiver assistindo esse vídeo em outro dia, pode colocar, porque toda sexta-feira uma missa nas intenções daqueles que colocam através do link na descrição, não nos comentários, na descrição do vídeo. Pois bem, eu vou para o primeiro assunto que eu anunciei. O que nós devemos pedir ao anjo nas dificuldades mais extremas? Eu tenho aqui o nosso livro, que eu já anunciei, que em 2023 tem uma confiança em Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que vai nos ajudar a reeditar este livro e fazer uma grande difusão. Isso depende, daqueles que já são membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos, já estão ajudando este apostolado, inclusive isso. E aqueles que ainda não conhecem, podem conhecer no segundo link na descrição do vídeo. Pois bem, neste livro diz o seguinte: a maioria dos cristãos não imita, infelizmente, exemplos como nós falamos de São Martinho, que não sentiu medo quando foi assaltado, porque ele tinha certeza, veja o que ele diz, eu não tive medo porque eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. Diz aqui o livro da confiança. A maioria dos cristãos não imita, infelizmente, exemplos desse. Nunca se aproximam tão pouco de Deus como no tempo da provação. Muitos não dão esse grito de socorro que Deus espera para lhes vir em auxílio. Eu vou fazer uma confidência aqui. Outro dia mesmo, eu estava precisando muito de uma determinada graça bem específica, realmente necessária. E eu rezava e não alcançava. Fiz uma novena a Santa Teresinha. Nada, passou um mês, passaram quase 2 meses e nada de vir essa graça que eu realmente precisava, uma graça de índole, sobretudo espiritual. Pela fé eu sei que se eu continuar rezando, eu vou alcançar, mas é duro crer. Mas é justamente Deus espera de nós aquela oração 1001. Sabe, quando a gente acha que já chegou no limite, a gente vai além. Pronto, no dia que eu tava me perguntando, assim, não, eu creio nisso, mas, nossa, já faz tanto tempo que eu estou rezando e nada. Eu não reclamo, não lamento, Deus Nosso Senhor sabe o que faz, vós, ó minha mãe, sabeis o que fazeis, mas dizia a Santa Teresinha que não é possível, porque fiz novena, isso e tudo, e nada. É nesse momento que vem o socorro, e quando vem o socorro, quando vem a graça, ou quando vem o dom que nós pedimos, a alegria e o tamanho do dom é muito maior do que a gente esperava. E é sempre assim com o Nosso Senhor. Então veja aqui, Deus espera para vir em nosso auxílio essa hora H, essa oração 1001. E quando a graça é muito grande, nosso anjo da guarda age da mesma maneira. Porque Deus, Nosso Senhor, age sempre
conosco através de Nossa Senhora, que é medianeira de todas as graças. Mas as graças nos são comunicadas, não é, inúmeras vezes, para não dizer quase sempre, através do nosso anjo da guarda. Deus normalmente age através dos intermediários. Então nosso anjo fica torcendo para que a gente persevere na oração, para que naquela oração 1001 ele quer vir a nosso socorro, mas precisa que a gente demonstre esse desejo. Bom, isso aqui, funesta negligência, parar de rezar porque não recebeu. A providência, dizia Luiz de Granada, quer dar a solução, ela mesma, às dificuldades extraordinárias da vida, enquanto que deixa as circunstâncias normais, as causas segundas, o cuidado de resolver a dificuldade extraordinária. Nós até já comentamos isso algumas vezes no canal. Para situações ordinárias, a providência dá um auxílio ordinário, no sentido de comum. Então, normalmente, para a pessoa ter o pão de cada dia, é preciso que ela trabalhe, é preciso que coma o pão pelo suor do seu rosto, pelo trabalho. Agora, para circunstâncias extraordinárias que fogem ao nosso cuidado comum, a providência também tem favores extraordinários. Mas é preciso reclamar o auxílio divino, ou seja, clamar repetidas vezes. Reclamar aqui nesse sentido, é clamar sempre, várias vezes. Reclamar o auxílio divino. Essa ajuda Deus nos la dá com prazer. Longe de ser incômoda a alma de quem suga o leite, a ama de quem suga o leite, a criança, pelo contrário, lhe traz alívio, diz esse autor Luiz de Granada. Bom, então isso aqui, rapidamente, a resposta a essa primeira pergunta. Eu tenho recebido, e com muita alegria, vários comentários dando os votos do santuando, agradecendo pelo apostolado. Eu tenho aqui Dona Diene, se é que eu estou lendo corretamente. Quanto mais se conhece nossa Igreja Católica, mais ela se faz ser amada. Ela agradece pelo canal. Pois eu tenho aqui Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, agradece pelo canal. Que o menino Jesus abençoe sua vida sempre. Muito obrigada, Dona Marli Guedes. Agradeço a Jesus por ter me permitido conhecer esse canal. Tenho certeza que foi Deus que me permitiu. Exatamente a providência. Providência é Deus enquanto agindo. Então, nada que diz respeito à nossa salvação acontece por acaso. A coisa é tão profunda que na Sagrada Escritura, na Bíblia, tem uma citação que é assim: não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. De tal maneira ele tem esse desvelo por nós. E alguém pode dizer, não, mas se ele tem tanto desvelo, por que acontece tanta tragédia? Lembremos-nos que nós estamos num estado de teste, num estado de prova, e são as dificuldades que nos permitem conseguir os méritos para ir para o céu. Então a maldade vem ao mundo por causa do pecado dos homens, mas também as dificuldades, obstáculos vêm porque para nos dar a possibilidade de ultrapassá-los, a possibilidade de quebrar esses obstáculos ou de passar por cima deles. Então aqui, em poucas palavras, essa é a primeira pergunta. Eu tenho recebido várias pessoas aqui, o senhor Levi Silva Santos. Fale mais, por favor, sobre as ideias comunistas nos meios católicos. Isso eu vou fazer um pouco hoje, brevemente, para responder essas outras duas perguntas. E eu estou preparando um vídeo para explicar um pouco mais de profundidade esse assunto. Mas várias pessoas estão perguntando. Queremos sim, creio que é Dona Dilce ou Dilca Feitosa. Os nomes para mim aparecem aqui no canal, na plataforma, tudo junto, assim fica difícil. Por favor, me corrijam se eu estiver dizendo errado. Queremos sim conhecer desse assunto, da infiltração comunista nos meios católicos, até porque existem pessoas que dizem, eu sou católica, eu comungo, mas é a favor do comunismo. Que é o comunismo que a igreja ensina. Outra pessoa pergunta, depois que fiquei sabendo, isso é a Dona Marilza, boa tarde, depois de que fiquei sabendo de tantas coisas acontecendo dentro da igreja, estou com muita dificuldade de me confessar. E gostaria mais explicações a respeito, é o que eu vou fazer agora. Veja, o sacramento, como eu expliquei,
outro dia a respeito da missa, creio, né? Eu vou explicar a respeito da confissão. Todo sacramento, os 7 sacramentos, para ser um sacramento, ele precisa de 3 coisas, certo? A doutrina católica nos ensina que para existir o sacramento é preciso 3 coisas. 3 coisas são necessárias. A primeira delas é a fórmula, ou forma, né? Se usam as 2 palavras. A fórmula do sacramento. Então, no batismo, a fórmula é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na confissão, a fórmula é eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula dada por nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E confirmada pela Santa Igreja. Se lembra, né? Quando nosso Senhor ressuscitou, apareceu para os apóstolos, passou com o corpo glorioso pela porta ou pela janela e disse: a paz esteja convosco, todos aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E por isso o padre, ele age na pessoa de Cristo. Não é o padre que absolve, é Nosso Senhor. Mas como ele empresta a laringe dele para Nosso Senhor, por quê? Porque ele é ministro legítimo, foi legitimamente ordenado, recebeu o sacramento da ordem. Mesmo que ele for ruim, se ele disser a fórmula que a igreja manda, ele sendo legitimamente ordenado, certo? Por um bispo, e a pessoa confessando os pecados, é preciso que a pessoa se acuse dos pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, havendo essa acusação, ou seja, o penitente que está ali dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, havendo a fórmula e havendo o ministro legítimo, mesmo que o ministro seja um crápula, mesmo que o padre, né, depois ele seja um mau exemplo, dê escândalo, ou nesse caso que nós estamos falando seja da teologia da libertação, a confissão é válida, ou seja, os meus pecados foram perdoados. Mas lembre-se, ele precisa dizer esta fórmula: eu te absolvo. Se o padre disser Jesus te absolva, não vale a confissão. Por quê? Porque o sacramento é Deus, através de seu ministro, que ele fala direto. O padre na missa, ele deve falar: este é meu corpo, porque ele está emprestando a laringe para nosso Senhor Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que fala através dele. Na confissão também. Eu te absolvo. É primeira pessoa, porque é de nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo que absolve através do ministro válido. Por isso que nenhum de nós pode fazer. Eu posso pedir, espero que Jesus te absolva dos seus pecados de alguma forma. O que acontece? Pode ser uma oração, tem a validade de uma oração, mas não tem validade de sacramento. O padre também, enquanto pessoa, não tem o poder de absolver os pecados. Ele tem in persona Christi, se diz em latim. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a confissão, se ele disser esta fórmula: eu te absolvo de teus pecados, ou eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser o ministro que diz, porque é nosso Senhor, através dele, que nos perdoa. Se ele disser Jesus te perdoa, ou vai em paz, teus pecados estão perdoados, mas não disser eu, certo? Em português. Independente da língua que for. Antigamente era sempre em latim, mas enfim, independente da língua que for, ele tem que dizer eu te absolvo. E não nós, quem sabe quem, não, eu te absolvo. Se ele disser isso, ainda que ele dê mau exemplo, que ele seja um comunista e tudo mais, é válido por quê? Porque não é a pessoinha dele que está fazendo. Não é a carne e o osso dele, é ele enquanto ministro. Como a gente não separa, né, a pessoa do ministério, você não pode cortar aqui está o ministério, aqui está o padre. As duas coisas ali andam juntos porque ele recebeu um sacramento. Mas, quando ele ministra, é o poder da igreja, o poder das chaves dado por Deus a São Pedro, a sua igreja. Não sei se está claro, esse ponto é importante que fique claro. Portanto, a confissão é válida. Agora, minha sugestão, minha pobre sugestão, não ouça os seus conselhos. Não ouça os conselhos. Se ele dá, também não vai brigar no meio da confissão, a não ser que ele diga uma enormidade.
Mas se vem com aquela cantilena comunista, não, porque não sei o quanto, sempre, né, usando coisas aparentemente bonitas, então o nome dos pobres, não sei o quê, e a comunidade, não sei quanto, é que entre por aqui e sai por aqui, desde que o sacramento aconteça. Isso se você tiver só essa oportunidade de confessar, se confesse. E esqueça, porque o conselho não faz parte do sacramento. Ele pode, o padre até às vezes deve dar conselhos na confissão, mas isso não é parte essencial do sacramento. Então, mesmo que ele diga, deu mau conselho, como acontece muitas vezes, não leve em conta o conselho e pronto, está absolvido dos pecados se ele usar a fórmula. Bom, espero que isso esteja claro. Se tiverem mais perguntas, estejam sempre à vontade para colocar mais dúvidas, mais perguntas. Aquilo que eu não souber, eu procuro pesquisar para responder. Bom, outra pergunta. E se meu pároco ensina o erro, o que fazer? E aqui eu vou dar uma sugestão. Vou colocar na descrição do vídeo também 2 links. Portanto, o terceiro e o quarto link. O primeiro link é Intenções da Missa. O segundo, quem quiser conhecer e ser apóstolo do Santos Anjos, do Grupo Apóstolo Santos Anjos. O terceiro link, um videozinho curto, com uma entrevista em Roma com o senhor José Antônio Ureta. Ele escreveu um livro chamado A Mudança de Paradigma do Papa Francisco, Continuidade ou Ruptura na Missão da Igreja. Esse livro está à venda na Livraria Petro, vocês podem procurar por Google, quem quiser o livro físico, mas eu vou colocar o link aqui, quem quiser a versão digital gratuita, vou colocar o link para vocês, vale a pena ler esse livro. Eu li há um tempo atrás, e uma das coisas, 2 coisas que ele ressalta, quando a gente está numa paróquia, digamos que a gente não possa ir para uma outra paróquia, onde o padre cumpra mais, melhor a sua missão. Se a gente está naquela paróquia, a gente precisa dos sacramentos, recebe os sacramentos, ainda há uma possibilidade de conseguir a comunhão, a confissão e tudo mais. Bom, mas o padre está ensinando coisas que a gente sabe que são contra a doutrina católica. Certo? A gente sabe. Não adianta vir um padre dizer, não, agora vamos fazer a pastoral da acolhida do movimento LTGV, /espaço. E aí começa a introduzir a agenda desse movimento dentro da igreja. Né? Só de fazer uma pastoral com esse nome já é para abrir todos 10 olhos, né? Ficar com os 10 olhos abertos. Bom, mas o que acontece? Às vezes a coisa é tão terrível que o melhor mesmo é romper as relações com um sacerdote que seja demolidor. Às vezes romper inteiramente. Às vezes a coisa não chega a um tal ponto que fica impossível de receber os sacramentos, mas a gente deve evitar ter o contato, evitar ficar conversando muito, evitar entrar em rodas sociais no miolo daquela paróquia. Por quê? Porque nós perigamos perder a fé ao ir na igreja. Veja só aonde nós chegamos. Alguém vai dizer, mas então isso é o fim do mundo? Veja bem, certamente essa é a maior crise na história da igreja. Mas a igreja já viu muitos ventos, muitas tempestades. Por exemplo, na época do arianismo, lá nos primeiros séculos 2, se não me engano, na história da igreja, sobretudo segundo, terceiro século e até quarto. Enfim, alguém pode, por favor, conferir que eu sou ruim para datas assim de memória. Mas enfim, no início ali do cristianismo, nos primeiros séculos, veio o arianismo. E durou um certo tempo. E São João Crisóstomo, também se não me engano, por favor confiram, eu estou dizendo assim de cabeça, mas um dos santos dessa época afirmou o seguinte: o mundo estremeceu e percebeu que era ariano. A maioria dos bispos, a maioria das igrejas, dos padres, estavam ensinando uma heresia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma doutrina errada a respeito da pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Se alguém puder, fazer o favor de me conferir nos comentários o século e o nome desse santo, certamente tem aí no Google. Mas enfim, o que importa é o que ele disse. E que é verdade. Naquela época, pouquíssimos bispos ficaram fiéis. Muita gente do laicato permaneceu fiel,
Mas enquanto padres, sacerdotes e bispos, muitos. Foi uma crise tremenda. Hoje a crise é muito mais vasta, muito pior e abrange vários aspectos. O fato concreto é que a igreja já enfrentou isso e Nosso Senhor prometeu que a igreja jamais morrerá até o fim dos tempos. Certo? Nosso Senhor prometeu isso a São Pedro. Prometeu a São Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém até diz aqui nos comentários, o senhor Hugo responde a uma muito boa pergunta feita pela dona Laci, dos Prazeres, e diz assim: aconteça o que acontecer, nunca deixe a igreja católica. Nunca. Nós podemos diminuir, ou se for o caso, encerrar o contato, o convívio com sacerdotes demolidores, com bispos demolidores até, sem perder o respeito pelo cargo que ele ocupa, pelo poder de ordens que ele tem. Mas se ele é um perigo para a minha fé, eu devo cessar o convívio e rezar o rosário em casa, pedindo a Nossa Senhora que venha logo o dia em que eu possa voltar ou a ter convívio com ele, se ele se converter, ou conseguir outra paróquia para ir. Né? Certos casos, olha, são tão terríveis que a própria Santa Igreja, né, me ensina que é até uma desculpa verdadeira, aceitável, até para não ir à missa dominical. Se a única missa dominical que eu posso ir, o padre vive dizendo heresia e eu tenho que levar o filho, eu tenho que levar o neto, o padre que diz que aborto não é pecado, tem padre dizendo isso, ou que não é tão ruim assim. O que a filha vai pensar? Como é que ela vai crescer? A gente ensina uma coisa, o padre está ensinando o erro. Pode acontecer, está acontecendo. Então a pessoa está eximida do dever, da obrigação de ir à missa dominical, se aquela é a única missa que ela pode ir. Chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Pode chegar, né? Espero que não seja o caso de todos que estão aqui, mas eu já conheci casos que são assim. Né? Conheci vários casos que são assim. Então, nos apegarmos a Nossa Senhora, jamais abandonarmos a fé, única fé verdadeira, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A crise está agora, daqui a pouco passa. Tudo isso, o inferno não prevalecerá. Nós podemos ter que passar por circunstâncias até muito difíceis, muito vexatórias. Uma coisa é certa, a doutrina católica de Nosso Senhor Jesus Cristo não muda. A Santa Igreja vai sobreviver como sobreviveu a todas essas tempestades. Eu conto para terminar uma história interessante que aconteceu com Napoleão. Napoleão, se lembra, né? Aquele primeiro foi cônsul, depois foi imperador, etc., na França, que espalhou os ideais da Revolução Francesa para os outros países. E um dia o poder dele estava muito grande, o Papa Pio VII era prisioneiro dele, e conversando com um cardeal, ele chegou e cutucou o cardeal e dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e se eu quiser eu destruo a igreja. Disse Napoleão, que estava no auge do seu poder, disse para o cardeal. Olha o que o cardeal respondeu. Ele disse: Majestade, tratava ele de majestade. Majestade, se nem nós conseguimos destruir a igreja, não é o senhor que vai conseguir. Então nós devemos olhar para esses demolidores e pensar isso. Vocês querem destruir a igreja. Vocês querem transformar a igreja numa coisa completamente contrária ao que quer nosso Senhor Jesus Cristo. Mas 2000 anos de história, ninguém conseguiu. Todo mundo que tentou destruir a igreja acabou se espatifando. Vocês são os próximos. Com todo o respeito devido ao posto que cada um ocupa. Mas essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Nós estamos com o rosário na mão, resistindo respeitosamente e rompendo o convívio se necessário. Então eu vou deixar aqui os links desse livro, A Mudança de Paradigma do Papa Francisco, e essa curta entrevista com o autor do livro. E faço votos de que tenham uma passagem de ano cheia das bênçãos do Menino Jesus, de Nossa Senhora, de São José, dos Santos Anjos, e faço votos que possamos nos reencontrar na segunda-feira, se Deus quiser.